Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. E o versículo 14 diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Guarde o versículo 21, porque esse é o lugar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por estarmos reunidos aqui em Teu nome para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, queima os nossos corações com Teu fogo. Sela os nossos lares com a Tua vontade, com a Tua verdade. Limpa de nós toda impureza. Sim, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa semana nós estávamos em Manaus, eu e o Charles. A gente foi para Campinas, eu, o Charles e o Cris. O Cris voltou e eu e o Charles fomos a Manaus numa noite só. Chegamos lá de manhã, voo de madrugada, chegamos de madrugada, pregamos na noite, e naquela noite mesmo a gente foi para o aeroporto e já veio embora. Então ficamos 2 noites, bem dizer, dormindo dentro do avião, na ida e na frida. E foi interessante que lá estava o pastor Ineu e a Heloísa Rosa estava cantando essa música. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Heloísa, a gente conhece desde menina, dormiu já na nossa casa, num colchão na sala, quando vinha aqui no começo do Mevan. Hoje ela mora nos Estados Unidos. E eu estava pensando nessa canção, e isso veio profundamente no meu coração. E o Senhor começou a falar comigo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. Fui para as Escrituras, né? A gente sempre... na realidade, eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação. O Senhor me dá uma pregação que eu tenho que pregar hoje. Não. Eu sempre vou em Deus. Não que a Bíblia não seja de Deus, mas eu sempre gosto de falar com Deus. E aí, de uma palavra, de uma frase, de um texto... Aí eu vou para a Bíblia para buscar uma confirmação daquilo que eu estou sentindo no meu espírito. Às vezes, vem com a palavra aqui para a igreja, chega aqui, a gente escreve, chega aqui por causa do louvor, uma música que é cantada, muda tudo, não é assim? Quem prega sabe que é assim. Por mais que a gente se prepare, mas tem sempre a linguagem. A pessoa pergunta assim: pastor, qual é a versão da sua Bíblia? Irmão, tem várias versões, tem a revista corrigida, a revista atualizada, a Scott Field, tem a vida, tem a contemporânea, mas eu prefiro ler na versão do Espírito Santo. Porque às vezes você lê, estuda, mas tem aquele dia que parece que você consegue explicar
e viver aquilo que está escrito, né? Então, pensando nessa canção, pensando lá em Manaus, eu entendi que nós fomos chamados para anunciar o que Deus é. Às vezes as pessoas esperam que a gente fique falando, olha, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai dar vitória. Isso tudo é verdade, mas às vezes nós gastamos tanto tempo para falar o que Deus vai fazer, o que Deus faz, quando nós fomos chamados por Deus para revelar quem Deus é. Através da nossa vida, no nosso cotidiano. Você viu aqui, a gente estava orando aqui pelo pastor Lapa, e isso não é rasgação de seda, mas a sua vida, ela reflete aonde você está comendo, o que você está vivendo. A sua vida reflete mais do que as suas palavras, não é? Até se você ler o livro de Atos, por exemplo, quando Lucas escreve a Teófilo, prestando conta do seu ministério, ele diz, olha, agora eu vou começar a declarar tudo que Jesus fazia e ensinava. Ou seja, Jesus não ensinava, ele fazia, e porque fazia, ele ensinava. Então, nós não fomos chamados só para anunciar o que Deus faz, até porque a terra já se encarrega disso, a criação já se encarrega disso. E eu não sei como é que está a sua mente, mas desde o dia que a gente ouviu sobre as catástrofes do Rio Grande do Sul, a gente não quer, eu não sou místico, irmãos, não gosto de misticismo, mas a gente precisa ser, no mínimo, espiritual, para entender que Deus está fazendo algo. Deus não perdeu a mão do Brasil. E nós acreditamos que algo está por vir, algo está por acontecer. Deus vai limpar a casa. Amém? Uma vez uma pessoa me disse, como é que o senhor acha que Deus vai falar comigo? Eu disse, meu irmão, Deus tem uma isca. Ele disse, não, mas eu sou muito egoísta. Eu digo, mas Deus tem uma isca para cada egoísta. Deus tem uma isca para cada egoísta. E pronto, final. E Deus sabe quando pega a gente. Por mais que a gente saiba, estude as escrituras. E o Senhor começou a falar comigo, disse, Luiz, eu não chamei você, eu não chamei para falar o que eu faço. Eu chamei para dizer quem eu sou. Para revelar o quem eu sou com a sua vida. Os céus, Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia faz declaração de outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Ou seja, a terra, ela já anuncia o que Deus faz. E o homem, ele deveria anunciar o que Deus é. Só que quando a geração não presta atenção no profeta, na profecia, no que está sendo dito, tem muitos homens anunciando que Deus é, mas parece que tem gente que não está prestando atenção, e aí então a terra geme, a criação grita. A Bíblia diz que a criação, ela está gemendo com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, eu quero crer, na minha simplicidade, que quando uma geração não presta atenção no que Deus é, a terra vai clamar naquilo que Deus faz, até a geração prestar atenção naquilo que Deus é. Então a terra está clamando, o mundo está clamando, os homens estão brincando de ser Deus. Os caras jogaram foguete lá em Dubai para chover, e choveu que não parou mais, inundou a cidade. As pessoas estão brincando de Deus, estão brincando de ser Deus. A meteorologia enlouqueceu no mundo. Não, ela não enlouqueceu, alguém enlouqueceu ela. Porque você não pode quebrar princípios de Deus, mexer nos princípios de Deus. Você aterra o mar aqui e ele vai dar em algum lugar, irmão, porque Deus criou uma medida para ele. Se você aterrar o mar aqui, em qualquer lugar vai sobrar água, porque Deus tem uma medida. Quando deu a enchente aqui em Itajaí, eu fui orar em 2011, na de 2011, disse, meu Deus, que luta, tudo de novo. E o Senhor disse, ô Luiz, quem nasceu primeiro, o rio ou a cidade? Eu disse, foi o rio. Ele disse, pois é, vocês fazem a cidade colada no rio, jogam tudo dentro do rio e não querem sofrer enchente. Eu digo, é verdade. Nós vamos quebrando princípios da criação. Nós vamos quebrando princípios de Deus, irmãos, brincando de ser Deus. Está chovendo no deserto,
E é profético também, né? Que o ermo florescerá, né? O deserto, a terra seca, nasceria rio no meio da terra seca. Então, não mexe com quem está quieto. Uma meteorologia no mundo enlouqueceu, a ciência se multiplicando, o homem brincando de ser Deus. E se eu não aprender a discernir o corpo de Cristo nesses dias, discernir o corpo de Cristo nesses dias é um fator de vida ou de morte. Discernir o papel da igreja nesses dias é um fator de vida ou de morte. Como nós vamos nos comportar como igreja? Se cada coisa ruim que aparecer a gente bater, se cada coisa errada que acontecer a gente for para a internet falar mal, atacar, irmãos, esse não é o nosso papel. Nós somos pregadores de boas novas, não de péssima notícia. Amém? Nós somos pregadores de boas novas. Então, se nós não usarmos bem o nosso tempo como igreja, alguém vai usar, né? As pessoas criavam tantas demandas para a igreja, e hoje não precisa mais pessoas criar demanda para a igreja tem bastante demanda. Eu acho que toda pessoa que ela anda longe do Espírito Santo, ela, assim, eu não estou falando de uma pessoa que se converteu ontem, semana passada, mês passado, ano passado. Eu estou falando de pessoas que já estão na igreja há muitos anos, como nós. E a gente vai criando demanda para a igreja, demanda para o pastor. Irmãos, eu creio que nós precisamos daquilo que as pessoas chamam de recal, né, de um reset. Nós estamos precisando fazer um reset. Zerar o cronômetro e mexer nas nossas movimentações. Como nós vamos nos movimentar como cristãos nos próximos dias. E eu quero aproveitar esse culto de domingo à noite para falar para crente. Como que eu vou me movimentar? Eu tenho que sair da fila da bênção, irmão. Eu tenho que saber o que Deus me chamou. Por que eu nasci? Você acha que Deus errou a época que você nasceu? Você acha que Deus errou o lugar que você nasceu? Não. Por que eu nasci nessa época, nesse lugar? Qual o objetivo disso? Então, eu preciso de um recal. Eu preciso zerar o cronômetro. Eu preciso me refazer. Porque nós estamos entrando num mundo, numa dimensão diferente. E nós vamos ter na igreja demandas que a gente nunca teve. Nós vamos ter na igreja demandas que a gente nunca teve. Porque na igreja aqui a gente tinha a tarde da benção, lembra? A pessoa chegava com a foto do filho que estava preso. E a gente orava, o filho saía da cadeia, era uma festa. Depois virava missionário. As demandas da igreja de 20 anos atrás, hoje não tem mais nem tarde da benção, irmão. Ninguém mais faz tarde da benção, até porque a gente não tem tempo de ir. O corredor de fogo, né, Lapa, lembra? As demandas eram uma. Hoje as demandas são outra, irmão. Hoje tem capeta que não se manifesta. Ele não se revela. Porque a prisão está aqui, ó, na mente. E nós nunca precisamos tanto do Espírito Santo, o Consolador, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, como nós precisamos nessa geração. Amém, irmão? Não, mas há um fator preponderante na igreja que desses dias que tem que expandir, tem que crescer, tem que fluir, tem que crescer a todo custo. Irmão, câncer também cresce. Tem que crescer, custe o que custar, vai atropelando todo mundo e tem que crescer, tem que aparecer, todo mundo pelo like, todo mundo tem que aparecer, todo mundo tem que falar, tem que expandir, mas eu e você não podemos desconectar do eterno Deus, o Deus que fala para a igreja, porque a igreja, a palavra de salvação não mudou para ninguém, ainda é a mesma, quem crê em mim será salvo. A palavra de salvação, Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida, amém? Amém? Mas o mundo não leva a sério a igreja, por quê? Porque a igreja precisa levar Deus a sério. Para o mundo levar a igreja a sério, a igreja precisa levar Deus a sério. Nós precisamos levar. A igreja, irmãos, ela não precisa, irmãos, não precisa. Você que é empresário, escute, meu irmão, você que é empresário, você que é comerciante, negociante, você que compra, vende, aluga, cobra, deixa eu te falar, a igreja ela não precisa aprender com as demandas deste mundo. Não, pastor, não. Mas eu não vou sobrar no mercado se eu não entrar, eu não. Irmãos,
Se o Cristo te libertou, se o Cristo te libertou da mentira, do engano, amém? Vai chegar um momento, irmão, eu vou te falar uma coisa. Hoje é o melhor momento. Alguém me disse esses dias assim, ó, cara, tá muito difícil ser honesto nesses dias. Eu disse, é o melhor tempo de ser honesto porque tem pouca concorrência. É o melhor tempo de ser sério, leal e honesto. Por quê? Porque a concorrência é baixa, irmão. Tem pouca concorrência e todo mundo que quiser ser honesto, leal, vai andar por cima. Por quê? Porque a concorrência é baixa, irmão. Eu vou te falar, o povo vai cansar de mentira. O povo que tem o Espírito Santo, o povo que ainda tem um pouco de virtude nas suas palavras, de pureza no seu caráter, vai cansar de mentira, vai cansar de engano, vai cansar de um evangelho fraco, suave. Não, nós vamos continuar batendo nisso, irmãos, como igreja. Amém, amém. Tem pessoas que elas se permitem ser servidas, mas elas não se permitem ser amadas. Elas não se permitem ser ajudadas. Elas querem ser servidas, mas elas não querem ser amadas. Não permitem. Por quê? Porque nunca conheceram o amor de Cristo. E aí quando você chega para amá-las, para ajudá-las, elas estão sempre desconfiadas com você. Irmãos, uma pessoa que se isola do corpo não recebe do Cordeiro. Você pode estar no Senhor, mas você precisa, como igreja, nós precisamos avançar como exército, como igreja, afiar as nossas espadas, como exército, como igreja. Porque, sabe, lá na sua empresa, lá nos seus negócios, lá na sua escola, lá na sua clínica, você que é advogado, que lidar com gente, você vai ser esmurrado pelo engano e pela mentira, para que você negocie os teus valores, irmãos. Você vai ser esmurrado, se prepare. Irmão, para a gente que é pastor, que acorda de manhã já vai ler a Bíblia, fala em línguas o dia inteiro. Eu prego quase todo dia eu prego. Amanhã eu estou pregando em Mauá, à noite. Terça de noite em Brasília, quarta de manhã em Brasília, pego um avião, vem embora. Quinta de noite em Navegante, sexta em Balneário. Ei! Para a gente que anda nessa agenda de Deus já é difícil. Eu imagino o cara que acorda de manhã, que o telefone já toca, dizer que a carga está atrasada, que a loja, roubaram na loja, que fizeram alguma coisa errada. Irmão, você está sendo bombardeado, então eu te desafio. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não negocia teus valores, meu irmão. Perde dinheiro, mas não perde a vida, não perde o caráter. Amém? Amém? Não negocie os teus valores por causa de alguns trocados. Não negocie, irmão. Porque você vai fazer a diferença nessa geração. Quem vai fazer a diferença nessa geração é os que estão fazendo diferente. E se você quer viver o que poucos vivem, você não pode fazer o que muitos fazem. Você tem que fazer o que poucos fazem. E tem coisas que é só Deus que pode te dar. Mas tem coisas que é só o relacionamento com o corpo pode te dar. Por isso não se isole. Não se isole. Irmãos, quando nós nos isolamos das conversas, dos relacionamentos, e às vezes a gente acha, às vezes a gente tem aquelas ideias filosóficas da internet, de vez em quando eu clico lá para dar uma olhada, que diz assim, não conte seu segredo para ninguém, ande sozinho, tenha poucos amigos, irmão, isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Irmãos, uma pessoa que se isola, ela caminha para a maldição de se tornar juiz de si mesmo. Como é bom se acompanhar de amigos, de irmãos. Como é bom ser confrontado, como é bom discordar, como é bom não concordar, como é bom caminhar nesse lugar. Como é bom a igreja, é pedra ralando pedra, irmão. Amém, é pedra ralando pedra. Aleluia, aleluia. Você vem congregar para quê? Por causa de você precisa ser ralado. Tem coisas que é só Deus que faz, mas tem coisas que é só o relacionamento com pessoas que pode te dar. Por quê?
Deus não pode me dar tudo? Não. Deus não pode me dar? Não. Ele pode, mas não dá. Por quê? Porque essa é a condição que Deus criou para eu e você andar em humildade e humilhação. É sempre depender de alguém. Essa é a condição que Deus criou para eu e você andar, ter doses de humildade. Por isso nós não podemos nos perder, amém? 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 Nós não podemos nos perder. Quando Davi se perdeu, quem é que morreu? Urias. Por quê? Porque se nós, você que é líder, que é chefe, que é dono, se você negocia seus valores, são as pessoas que estão perto de você que perdem. Não é só você. E uma pessoa, irmãos, que não consegue mais se arrepender e admitir que erra, ela começa a criar doutrinas para proteger os seus erros, para justificar a sua postura. E essa palavra aqui, irmãos, de João, enquanto a Heloísa cantava lá, eu fiquei olhando e fiquei pensando nisso, peguei e comecei a escrever. Eu vou te falar, olha o versículo 21, né, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha, tem dois sujeitos aí, aquele e este. Aquele que tem os mandamentos e os guardas, este é o que me ama. Aquele é alguém que está longe, este é alguém que está aqui, este, não é esse, é este. Este que me ama. Porque você pode ter os mandamentos e ser aquele e não ser este. Você pode conhecer todos os mandamentos e ser aquele e não ser este. Este fala de alguém que está perto. Ele não só conhece, mas ele está perto de Deus, ele está com Jesus, ele anda com Cristo. Amém? Você pode ter mandamento, mas se você não guardar, você será este. Porque para guardar eu preciso estar perto. Para guardar os mandamentos do Senhor, eu preciso estar perto. Porque Deus vai falar comigo. Vai além de ler. Vai além de escrever. Guardar a palavra não é fazer anotações. Guardar a palavra é você engendrar ela na sua vida. É você viver até que aquilo fique marcado em você. E nós estamos nesses dias, irmãos. Sabe o que eu tenho ouvido de muitos cristãos? Está muito difícil ser crente nesses dias. Irmão, nunca teve tão fácil. Está tão fácil que as pessoas vulgarizam ser cristão. Difícil era antigamente. Era bem difícil. Que você não podia nem ser enterrado no mesmo cemitério. Se você fosse crente. Deus me livre se você usasse uma bermuda. Deus me livre se você cortasse o cabelo. Deus me livre. Agora que está fácil, irmão, está tão fácil que as pessoas às vezes vulgarizam, não tratam com honra aquilo que precisa ser honrado. Irmãos, os mandamentos da Torá, eles dizem mais sobre o que você não deve fazer do que aquilo que você deve fazer. Mas os mandamentos de Jesus não é para substituir os mandamentos da Torá, mas para aperfeiçoar. Os mandamentos de Jesus, eles dizem sobre o que você deve fazer. Porque aqui não se trata de andar em proibição, meu irmão. Se trata de praticar princípios. Princípios de Deus, amém? Praticar princípios. Faça uma lista de coisas. Deixa eu te dar uma receita prática. Faça uma lista de coisas que você tem dificuldade de fazer. Se não couber uma folha, compra um caderno. Compra uma cartolina. Escreve lá: eu tenho dificuldade com isso, com isso, com isso, com isso. Por quê, pastor? Porque na maioria das dificuldades que você percebe nos outros, elas são suas também. Pegou? Escreve: eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo, eu tenho dificuldade daquilo. Aí,
A maioria das coisas que você percebe e julga nos outros, é capaz que você também tenha isso. E essa é a forma melhor de esconder os nossos problemas dos problemas dos outros. O melhor lugar para esconder seus problemas é nos problemas dos outros. Evangelho tem a ver com a minha transformação, irmãos. Tem a ver com a minha purificação, tem a ver com aquilo que Deus quer de mim. E se você andar com Deus, o Espírito Santo for o teu consolador, teu amigo, teu ajudador, irmão, nós vamos ficar assim parecido com Jesus, amém? Porque não se trata de andar em proibição, mas em princípio. Ou seja, a lei dizia assim, ó, não roubarás. E o cara não roubava, porque ele queria cumprir a lei. Mas Jesus vem e diz assim, ó, além de tu não roubar, tu vai ter que ser generoso. Tu vai ter que dar. Não, mas eu não roubo. Esse é o nosso problema. Porque tem coisas que nós defendemos bem, porque a gente não faz. Mas tem coisas que a gente deixou de fazer, que estão nos princípios do Senhor, nos princípios do Espírito de Deus, nos princípios de Jesus. Daí a gente não rouba, mas também não ajuda ninguém. A gente não mata, mas não para de falar mal dos outros. E Jesus disse, tu já o mataste se tu fizeres assim. Então o aperfeiçoamento dos mandamentos de Cristo, irmãos, é muito mais difícil andar na graça. Porque na lei você tinha que ser pego em pecado. Na graça não. Na graça o Espírito habita em você, Ele sabe para onde você está olhando. Ele sabe o que você está pensando e sentindo e desejando. E sabe quando você diz, a paz do Senhor. E não tem paz coisa nenhuma. Você quer esganar aquela pessoa. E o Espírito sabe disso. E por que você não fala com Ele? Fala com Ele e diz assim, ó, Senhor, eu odeio ele. Eu queria amá-lo, mas eu odeio. Se identificou, irmão? Senhor, ô mulher terrível, mulher chata, Jesus, ela acha que ela é inteligente, mas ela é chata. É, misericórdia, Jesus. Senhor, sabe qual é o problema? É que a gente entra na intercessão pelos outros, mas a gente não pede a si primeiro. O Espírito Santo, Ele te conduzirá sobre toda a verdade. Faz uma lista sua, irmãos. Faz uma lista sua das suas mazelas, assim, eu sou assim. E Deus vai olhar para você, vai olhar para a lista. E vai dizer, você não vale nada, mas eu gosto de você. Porque não tem coisa, não, eu vou te falar, e aí você julga. Não tem coisa que mexe mais com o coração de Deus lá, do que a sinceridade com Ele. Do que sem oração de enfeite. A gente fala, Senhor, eu sou assim, eu tenho uma raiva, Senhor. Senhor, eu estou com raiva. Me ajuda, eu não tenho motivo, mas por que as pessoas fazem assim? Por que é assim comigo? Por que eu sou, Senhor, por que eu tenho esse sentimento? Por que eu tenho essa vontade? Eu já venci. Por que eu ainda luto com isso, Senhor? Eu não faço mais isso, mas por que ainda vem na minha mente? Se identificou? Por que a gente não faz isso? Porque a gente quer pregar para os outros. A gente quer usar o Evangelho para os outros. E o Senhor diz, é você e eu. É nós. Por que a gente não usa essa vara de medir para a gente? Porque Jesus disse, não se trata de coisas proibidas, não se trata de proibir coisas, de andar em regras. Se trata de você ser coerente com você mesmo. Irmão, aquele jovem rico, ele queria a vida eterna. Ele perguntou para Jesus, não foi? Ele perguntou assim, Fábio, o que eu faço para conquistar a vida eterna? Ele sabia ou não sabia o que ele fazia? Ele sabia, porque o Senhor disse, você faz isso. Ele disse, isso aí eu já faço. Aí o Senhor disse, então vamos ver se tu é bom mesmo. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu
triste porque possuía muitos bens. Aí eu te pergunto, ele queria mesmo vida eterna? Não! Ele queria ter a vida eterna, ele queria ter a vida dele, de rico e eterna. E o interessante é que Deus nos deixa prosperar, nos permite e nos abençoa. Deixa a gente ficar conhecido, bota a gente lá no alto e depois faz a pergunta-chave: deixa tudo e segue-me. Ele não está mandando você jogar tudo fora, dar tudo para os outros. Não, ele não está fazendo isso. Porque até coisas que você já desapegou, você não precisa se desfazer. Você só precisa se desfazer daquilo que você está apegado. Quando você estiver apegado a alguma coisa, muito apegado, dê para alguém. Ixi, nem um aleluia. Por quê? Porque essa é a forma clara de você se livrar de alguma coisa que está te roubando de Deus. Não, mas isso aqui não me rouba de Deus. Então dá para alguém. Ah, mas eu não preciso dar para mostrar a minha generosidade. Precisa sim. Porque o amor é doador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Agora, se nós não conseguimos nem dar coisas, e fique tranquilo que eu não vou fazer outra oferta. Se nós não conseguimos nem dar coisas, você acha que nós vamos dar a vida? Se nós não conseguimos nos livrar de coisas, você acha que nós conseguimos entregar a vida? Muitos de nós só mudamos de religião, irmãos. Deixamos de ser católicos e agora somos pseudos evangélicos. Mas servir a Cristo é mais do que isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele guarda, ele me ama, ele conhece os princípios. Ele está lutando o dia inteiro, mas pastor, é uma luta o dia inteiro. Se você não está lutando o dia inteiro, tem alguma coisa errada consigo. Mas é uma luta, é guerra, vai ter guerra assim para sempre, para sempre. Quer desistir? Melhor é cair na mão de Deus do que na mão do diabo. Então quer dizer que eu nunca vou me livrar dessa guerra, nunca. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Isso te mantém vivo no ímpeto, na graça. E você sabe que você só está ali por causa de Deus. Você sabe que você só suporta porque Deus é contigo. Se Deus não fosse contigo, você não aguentava o rojão, não. Mas eu amo Jesus. Eu acredito que você ama. Eu também amo. Aquele jovem rico, apesar de nunca ter roubado ninguém, também não era generoso. E quando a gente fala de generosidade, a pessoa já associa a bens materiais. Não, eu não estou falando de bens materiais, irmãos. Às vezes a gente tem a lei como regra básica, mas não tem os mandamentos de Jesus. Ele era aquele, não este. O que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o meu Pai o amará. Mas peraí, Deus já não ama todos? Meu Pai o amará se ele guardar os meus mandamentos. Irmãos, você ama todos? Ama? Ama ou não ama? Confia em todos. Eu creio que é mais ou menos isso. Deus também ama a todos, mas Deus não confia a todos. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que tem e os guarda, este é o que me ama. E o meu Pai o amará. Viremos para Ele. Deus tem um amor incondicional. Ele ama a todos. Mas Deus não vai entregar tudo para todos. Tem segredos que Deus não vai falar a todos. Verso 14 do Salmo 25 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este lhes fará saber a sua aliança. O segredo, Deus tem segredo. Oh meu Deus, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este, Ele lhes fará saber a sua aliança.
Essa é a diferença da sabedoria e da inteligência. O conhecimento você adquire estudando, a inteligência também, você tem uma mente ágil. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal. Eu estou falando de uma sabedoria que ela não incha pelo conhecimento, uma sabedoria que as lágrimas vêm por causa do conhecimento. E quanto mais você conhece, mais quebrantado você se torna. Aleluia! Porque quanto mais você conhece, porque você não conhece para competir com ninguém, você conhece para ajudar pessoas, porque você sabe que sem conhecimento o meu povo se perde. Oh meu Deus, todo homem que conhece em lágrimas, irmão, conhece em quebrantamento, são homens que andam em sabedoria, mulheres que andam em sabedoria. Irmão, este é o tempo, cutuca alguém que está do seu lado, este é o tempo de receber de Deus. Receber de Deus, glória a Deus, amém? Amém? Olha o professor. Você pode conhecer, mas você vai ter que ter unção, você vai ter que ter o azeite. Esse é o tempo de receber do Senhor. Sabe o que me impressiona? 1 Coríntios 11, 23. Quando Paulo diz assim, ele está explicando sobre a ceia, Paulo diz assim, ó, porque eu também recebi do Senhor, que na noite que foi traído. Irmão, a minha pergunta é, Paulo estava na ceia? Não. E não tem ninguém na Bíblia que explique melhor a ceia do que ele. Ele estava lá, mas tinha alguém que estava lá, que depois foi habitar nele. E disse, eu vou te falar o que aconteceu naquela noite, naquele finalzinho de tarde. Ninguém explica. Paulo foi o apóstolo mais desprezado de todos. Primeiro, porque por ele não ter estado com o Senhor, como é que ia ser apóstolo? Segundo, porque ele perseguia a igreja. Paulo foi o que mais aprendeu com o Espírito Santo. Por quê? Porque não havia influência da sua mente no assunto que ele aprendia. Irmão, por isso que você conhece, estude, leia bons livros, mas leia na versão do Espírito, porque o Espírito vai contar coisas para você que o historiador que escreveu a história não pegou, que o cara que desenhou e não pegou. Você vai aprender coisas que tem pessoas, irmãos, meu Deus, tem coisas que você vai ler que os outros escreveram e você vai pegar melhor do que eles, por causa do Espírito que habita em você. Paulo disse, eu oro línguas mais do que todos vós. Ninguém foi ao terceiro céu, só ele. Ele viveu, meu irmão, ele leu na versão do Espírito. Não estude a palavra sem o Espírito, por favor, porque a letra mata. Você pode ler a Bíblia em várias versões, mas experimenta começar a ler a Bíblia e orar e pedir para o Espírito Santo, esclarece isso para mim. Vai passar um mês, vai passar um dia, vai passar uma semana, pode passar até um ano. Uma hora chega. Vai chegar no tempo que você precisa, você precisa saber. E é interessante que Paulo diz assim em 1 Coríntios 11, 23, o que recebi do Senhor e também vos ensinei. Ele aprendeu com Jesus e tinha o que dizer para os outros. Eu não recebi o que eu não recebi do Espírito, eu não consigo ensinar. Eu não consigo transferir, irmão. Eu informo, mas não transfiro. Paulo não estava lá naquela mesa naquele dia. E é interessante que à medida que ele vai andando com Jesus, no livro de Gálatas ele ainda está tentando defender o seu apostolado. Porque pessoas começam a criticar ele e dizer, você não é apóstolo, você não andou com o mestre. E ele começa a defender o seu apostolado e dizer, se eles são apóstolos, eu também sou. Se eles podem, eu também posso. Mas à medida que ele foi andando com Jesus, à medida que ele foi andando com Cristo, ele ia dizendo assim, no caminho, dos apóstolos eu sou o menor. Porque à medida que ele foi entrando em Cristo, aquilo que ele defendia já não fazia mais sentido para ele. E no final da sua carreira ele começa a dizer, já não sou digno de ser chamado de apóstolo.
Porque, irmãos, quando você entra em Cristo, que o Espírito vem habitar em você, coisas que você defendia com unhas e dentes, você já não defende mais. Títulos que você guardava, medalhas que você tinha na sua estante, todas elas fazem muito sentido e glória a Deus por elas, mas tem coisas que você não vai defender mais. Por isso que todo homem que anda com Deus, toda mulher que anda com Deus, já não perde tempo com conversas tolas, com conversas frívolas, com conversas que não vai levar para lugar nenhum. Amém? A minha oração é que você entre em Cristo e você coma de Cristo e viva com Cristo. Amém? Eu não preciso ter estado lá. Eu não preciso ter estado lá. Você lê a Bíblia, você não esteve nesses lugares. E como é que você explica hoje? Você dá aula, tem teses. Por quê? Eu não preciso ter estado lá para que a vida da palavra crie vida em mim. Porque tem alguém aqui comigo, que habita em mim agora, que esteve nesses lugares, que habitou com Cristo, que viveu, que veio sobre muitos homens do Velho Testamento. Veio, o Espírito de Deus veio sobre eles. E em Jesus ele veio habitar nele. E depois, a partir de Pentecostes, ele entrou no homem. Aleluia, por isso você pode discorrer na Bíblia e não só contar história, e não só contar sobre a arqueologia, sobre a ciência, sobre a geografia. Você pode trazer essa palavra para os dias de hoje. Por quê? Porque o Espírito que habitava em Cristo, que ressuscitou a Cristo, ressuscitará você também, aleluia. O Espírito que ressuscitou a Cristo nos ressuscitará com Ele em glória, aleluia, entenda isso. Mas pastor, eu não consigo. É difícil demais, irmão, se desconectar daquilo que é palpável e visível para viver uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito não é uma vida zen. Viver no Espírito não é viver zen. Estou no Espírito. Não. Viver no Espírito é você estar conectado com a realidade das Escrituras. E você saber que aquilo que Moisés viveu, você pode viver hoje. Aquilo que aconteceu com Abraão pode acontecer com você. Oh meu Deus, mas como é que eu vou saber? Meu Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Está na Bíblia, pastor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem está no coração do homem. Mas a Bíblia diz o quê? Mas Ele nos revela pelo seu Espírito. Meus olhos não veem, meus ouvidos não ouvem, mas Ele se revela porque Ele está aqui agora, amém? Amém, irmãos, aleluia. Então eu e você precisamos entender isso. O Espírito Santo está aqui agora. Ele não é uma promessa, Ele é uma realidade. O Espírito Santo é uma realidade. E você pode falar com Ele, conversar com Ele, estar com Ele. Você pode pedir, me ajuda nisso. Eu tenho essa dificuldade, Espírito Santo. Eu tenho raiva, Espírito Santo. Eu tenho ira, eu tenho inveja, eu tenho ciúme. Mas não, a gente prefere não falar. E eu deveria falar, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajude. Jesus disse, Ele estará convosco todos os dias, porque Ele habita em vós, aleluia. E você vai se tornar um recipiente, irmãos, da glória de Deus. Você vai se tornar sim um recipiente, um lugar onde Deus gosta de estar. Agora você precisa ser real com Ele. Ele está aqui, irmãos. O Espírito Santo vive em nós. E Ele pode te ouvir. E quer saber, ninguém vai ser tão compreensível como Ele. Ninguém vai ser tão digno como Ele. Ninguém vai ser tão nobre para tratar das suas mazelas como Ele. E para Ele você pode contar tudo o que você é e o que você faz. Ele não te acusará, Ele não te condenará. O Espírito Santo, Ele não te condenará. Nós ficamos com medo, de repente você abriu o coração para alguém e isso foi exposto.
Mas deixa eu te falar, o Espírito Santo não é assim. Comece a conversar com ele e ele vai indicar a pessoa, ou as pessoas, ou o lugar que você tem que ir. Você está me entendendo? Tem coisas dentro de você que está te matando, te azucrinando. É uma doença silenciosa, uma doença emocional, uma tristeza que você não sabe de onde vem. Porque enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Abra Salmo 32 comigo, por favor. Salmo 32. Onze versos interessantes, olha o que diz. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos e te darei conselhos. Não sejais como o cavalo ou como uma mula sem entendimento, a quais os freios e os cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui pecado, é aquele que confessa, que fala para Deus. Enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido o dia inteiro. Então eu disse: confessarei-te o meu pecado, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Então quando eu te confessei, tu perdoaste. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love
never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. Feet pound earth, a cold bite sharp. Shadows stretch like iron bars. Breath turns to smoke, to mist, to stars. The trees are watching ancient scars. Wild embers rise, rise, rise. Flames in the dark tearing the skies. We burn, we break, we don't ask why. Wild embers rise, rise, rise. Branches scratch, blood paints the way. The howl of wolves, the night won't stay. Eyes of fire in the tangled fray. Freedom screams like a beast in play. The air, it shatters. The earth, it roars. We run like rivers, no locked doors. Wild embers rise, rise, rise. Flames in the dark tearing the skies. We burn, we break, we don't ask why. Wild embers rise, rise, rise. But we still breathe. Oh, oh, oh. Chains of smoke we've torn beneath. Oh, oh, oh. Roots crack stone, the forest safe. Oh, oh, oh. Freedom's voice whispers leaves. Wild embers rise, rise, rise. Flames in the dark tearing the skies. We burn, we break, we don't ask why. Wild embers rise, rise, rise. Iniquidade do meu pecado. Sabe qual é o que vem depois de iniquidade? Cativeiro. Pessoas que vivem iniquidade, que não confessam, que não falam com Deus sobre essas iniquidades, vai viver um constante cativeiro. E o que é um cativeiro? Não é alguém que vai te prender e te levar para a cadeia, não. É um cativeiro aqui na mente. Sua mente aprisiona você. Você tem medo. A culpa quer te comer vivo. Mas o Senhor diz: o Espírito Santo vai te ajudar. Ele diz: instruir-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com o quê? Com os meus olhos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: se você ficar olhando para mim, eu vou te conduzir. Não sejas como um cavalo e como uma mula, que vai alguém atrás guiando. Sabe que muitas pessoas preferem ser guiadas pelas outras, porque elas não conseguem ficar assim, ó, com o Senhor, celebrando, contemplando, admirando, adorando o Senhor. Então elas precisam de alguém com um cabresto, quando não tem um chicote junto, um cabresto para guiar. E o Senhor te diz: instruir-te-ei o caminho que tu deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Sabe o que o Senhor está chamando você hoje? Ele diz assim, ó: se você olhar para mim, eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Eu vou tirar você dessa cela, desse cabresto,
Eu vou tirar você desse lugar que aprisiona. O Senhor te chama hoje para estar perto, irmãos. Para ser este, não aquele. O Senhor te chama para ser este que olha firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Este que tem o coração em Cristo, o coração em Cristo. Aleluia. Olha, eu ouso a dizer isso. 100 é muito, mas eu vou falar 110. 110% dos seus problemas serão resolvidos se você passar tempo com Deus. E você olhar para Ele. Ele vai falar com você. Porque ninguém consegue olhar para Deus em iniquidade e não fala nada. E você vai falar: Senhor, eu sou assim. Senhor, eu tenho esse problema. Senhor, eu sou assim. Eu tenho essas esquisitices, eu tenho essas fantasias. Fala para Deus, cara. Não é pecado? Não, o pecado é você esconder-se atrás de um manto de crente, como se tudo estivesse bem. Mas se você olhar para Ele firmemente e dizer: Senhor, eu tenho vontade de fazer isso. Eu não vou fazer porque eu amo o Senhor, mas eu tenho vontade. Senhor, tira de mim essa vontade. Isso é um cativeiro que vem prendendo as pessoas. As pessoas, elas sabem que elas carregam, elas têm vontade de fazer coisas erradas, têm vontade de pecar, amam o pecado e se comportam como se tudo estivesse bem. Por quê? Porque não conversam com Jesus. Clama a mim e responder-te-ei. Apresente as tuas razões para que eu te justifique. Mas o Senhor já me levou na cruz, mas eu tenho que ouvir da minha boca, Mateus. Senhor, eu sou assim, eu tenho esse problema. Senhor, eu tenho esse problema. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Deus quer te ajudar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Será amado do meu Pai. Nós viremos para Ele e faremos morada nele. Este é o que me ama. Você não é aquele, você é este. Você não é aquele que tem os mandamentos, você é este que os guarda. Não é fácil ser crente não, irmãos. Não é fácil, porque a gente tem que ser real, não ideal. Você tem que falar para Deus: Senhor, eu gosto disso, me ajude. Eu não sou assim, eu não quero, eu não nasci para isso, Senhor. Essa não é a minha promessa. Eu sou um homem diferente, eu não sou esse cara que a minha carne quer que eu seja, eu não sou esse homem. Você vai dar comando de voz para a sua carne, para a sua mente, para os seus olhos, para os seus ouvidos, os 5 sentidos da sua alma, eles vão obedecer o seu espírito. O tato, o olfato, a visão, a audição, a mente podre, que às vezes, irmão, você está aqui na igreja, adorando o Senhor, mas a sua mente está vagando. Sabe como chama isso? Cativeiro de iniquidades que não foram ditas para o Senhor, não foram faladas para o Senhor. Fala para o Senhor, irmão. Faz uma listinha hoje. Faz uma listinha hoje em casa. E todo dia, Espírito Santo, senta aqui. Vamos conversar. Eu não vou esconder mais de você, você sabe quem eu sou. Mas eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim. Irmãos, como eu lutei com a ira. Eu fui um cara que depois de ser crente, ser pastor, eu briguei aqui na porta da igreja com um cara. O meu problema nunca foi imoralidade, nunca foi pornografia, nunca foi poder, nunca foi dinheiro, já tive bastante no tráfico. O meu problema era a ira. Subiu uma ira assim, sabe? Você queria bater? Não, queria matar. Como eu lutei com a ira e luto até hoje. Por isso que tem coisas que eu não entro, tem conversas que eu não quero ouvir. Por quê? Porque é um gatilho. Pastor, mas o senhor é pastor agora. Mas eu estou dentro de um corpo de carne. Mas eu sacrifico o corpo. Não, ele não tem que ser sacrificado, ele tem que morrer.
Apresente seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Por quê? Porque eu me iro. Então, quando eu estou no carro, eu boto o som e fecho os vídeos, para se eu fechar alguém me fechar, eu não ouço o que estão me dizendo. Por quê? Porque o meu gatilho é esse. E certamente você tem um gatilho também. Tem ou não tem? Então diga, eu tenho. Isso, não deixa eu aqui sozinho confessando pecado, irmão. Aleluia, me ajuda. Então a minha dificuldade é ira. Eu vou de alfa a ômega assim em questão de segundos. E eu cego. Eu cego, irmão, pode me matar, eu não estou nem aí. Era assim. Então quando eu vim para Jesus, isso veio comigo. Irmão, o cara tinha que me matar, senão eu não saía. Eu apanhava e ia para cima. Sempre foi assim. Em parte foi boa, porque eu nunca desisti de nada. Então essa parte o Senhor empoderou para a virtude. Porque eu nunca desisto de nada. Isso Deus empoderou para a virtude. E quando está difícil é que eu pego pressão. Diga para alguém, a pressão é boa. Irmão, se você botar, aqui, se você botar feijão para cozinhar numa panela normal, quanto tempo leva, pastor, para cozinhar o feijão numa panela normal? Normal, bota lá o feijão numa panela normal. E para botar numa panela de pressão? Quem anda na pressão come primeiro. Quem anda na pressão vê primeiro. Quem anda na pressão sai primeiro do lugar. Quem anda na pressão entende primeiro. E as pessoas vivem fazendo campanha para sair da pressão. Braidoc, faca na caveira. Então o meu gatilho é esse. Então tem coisas que eu não entro, porque eu sei que eu vou ficar nervoso e eu saio. E eu fico orando em língua. Oh, mata esse demônio, Jesus. Mata esse homem. Mata, Jesus. Tira ele daqui. Senhor, o velho Luiz não está aqui. O Luiz Hermínio está aqui. O pastor Luiz Hermínio é que está aqui, Jesus. Aleluia. Não é luta? Você sabe. Eu já confessei. Eu já briguei. Eu já entreguei. Mas é o gatilho. Então, quando eu sou provocado na ira, o que é que eu aprendo? Hoje vai ser bom. Deus tem algo para mim hoje que o diabo, ele não sabe o que Deus tem para mim, mas ele está querendo atrapalhar, porque hoje é o meu dia. Hoje é o dia da vitória. Por quê? Porque o diabo está incomodado desde manhã comigo. É o dia da pressão. Você está me entendendo? Não é pecado. O pecado é você deixar ela extravasar. Mas se você pode dominá-la, o que é que o Senhor falou para Caim? O pecado jaz à porta. Se tu dominar sobre ele, glória a Deus. Se não, ele vai dominar sobre você. E se ele dominar sobre você, você já era. Irmão, só tem um jeito de o pecado não dominar você. É você confessando ele para Cristo. É você passando horas após horas com Cristo, falando de você para Cristo. Senhor, eu sou assim, minha carne é assim. Senhor, tem aquele irmão, eu não gosto dele, mas eu queria gostar, não gostar muito, mas eu queria gostar pelo menos um pouco. Seja real. Não diga, oh Deus poderoso, derrama o teu amor em mim. Oh, mentira, irmão. Mentira, fala a verdade. Senhor, me ajude. Eu tenho luta com aquele irmão, Senhor. Eu tenho dificuldade com ele, Senhor. E ele ainda me dá paz do Senhor. Ele se comporta como se nada tivesse acontecendo. Eu odeio ele. Aí você diz, não, eu tenho que amar meu irmão. Mentira. E aí você vai criando cativeiros de prisões na sua mente. E sabe onde é que o diabo se alimenta? O diabo se alimenta da nossa hipocrisia. O diabo se alimenta da hipocrisia. Fala, senta e fala. Olha, é assim, assim e assim. Eu acho que isso está errado, isso não pode ser assim. Nós precisamos, irmãos, disso.
Mas a gente não, a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí quando precisa, a corda arrebenta. Por quê? Porque a gente não foi tratado naquilo. Mas o Espírito Santo, que te convence de toda a verdade. Meia hora com ele por dia, 15 minutos com ele, sentado. Não dá para ficar de joelhos? Senta. Não dá para sentar? Deita. E fica lá conversando. Espírito Santo, eu queria pedir tua ajuda, me ajude. Aí você diz: Senhor, eu sou impaciente. Eu preciso de ajuda, eu não consigo ser paciente. No outro dia, tem uns 10 irmãos assim para te atribular. Aí você diz assim: cara, eu olhei para o paciência, eu pedi paciência, o Senhor mandou esses irmãos. E o Senhor faz assim para você, ó. É nós. Eu estou te dando a oportunidade de exercer o que você me pediu ontem. Eu estou te dando a oportunidade de exercer o que você me pediu ontem. Então eu quero orar com você. Deus não está atrás de pessoas ideais. Ele está atrás de pessoas reais. Quem vai fazer a diferença é quem é real nos seus sentimentos, nas suas emoções. Quem é real nas suas falas. Quem é real? Eu sou real, tem que ser real. Amém? 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 E eu vou te falar uma coisa. Quando acabar o real, você vai conhecer os reais. Amém?